Sabe quantas ferramentas seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. E-mail marketing, primeiro dia. Você decidiu trabalhar usando o e-mail marketing no seu negócio porque ouviu dizer que dá muito resultado. Tá, mas por onde começar? Com o que você tem que se preocupar? Quais são os primeiros passos? Calma! O Pablo Bonilha, da Lynx, que é uma empresa especialista em tecnologia para o varejo e líder no mercado de software de gestão, vai contar um pouco da expertise dele com um guia prático, né, com os principais fundamentos do e-mail marketing. Então, olha, prepara aí suas anotações e presta muita atenção, porque vem conteúdo interessante por aí. Fica ligado! Olá, tudo bem? Sou Pablo Bonilha. Quero dar boas-vindas a todos vocês que juntamente comigo iniciam este evento e quero convidá-los também a participarem da minha apresentação para discutirmos e falarmos da base do e-mail marketing. Tudo o que é necessário para que todo e qualquer tipo de programa de e-mail marketing seja bem sucedido, independente da sua área de atuação. Vamos lá? Justamente por isso, por tratar-se de um início, eu chamei esta apresentação de e-mail marketing marco zero.
porque vamos tratar de toda a base necessária para que todo e qualquer tipo de campanha ela seja bem sucedida. E eu acredito que isto seja um guia definitivo com os principais fundamentos do e-mail marketing. Porém, antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar um pouco mais. Meu nome é Pablo Bonilha, eu sou da empresa Lynx, atuo dentro do time de performance, sou graduado em publicidade e propaganda, entusiasta de tecnologia, usuário de Linux, aventureiro ABI e atuei em 3 grandes plataformas de e-mail marketing: Virtual Target, Cheetah Digital, GetResponse. E também sou propagador de todo e qualquer tipo de boa prática envolvendo e-mail marketing. Já tenho mais de 10 anos de experiência com foco em marketing direto, em entregabilidade e CRM. E hoje, sobre a minha gestão, tenho mais ou menos um volume de 3 bi de e-mail por ano. O que a gente vai falar hoje, então? Hoje a gente vai fazer uma introdução e explicando por que o e-mail está morrendo, se é que ele está. O nosso objetivo, trazendo todos os conceitos, falando sobre entrega, entregabilidade, reputação. Como está a sua reputação? A sua marca é um bom enviador? Vamos falar sobre infraestrutura, autenticações, alguns dados de mercado e, por fim, um resumo e todos os meus contatos para que possamos continuar esta conversa. Bom, o e-mail ele está morrendo? Calma, esta afirmação ela não é verdadeira. Hoje, mais do que nunca, diante de tudo que está acontecendo, o e-mail marketing ele é a principal forma de comunicação das empresas com os seus usuários. Porque o e-mail ele é um dos principais e mais eficientes meios de comunicação das empresas, justamente com os seus consumidores. Por quê? Porque ele agiliza processos, ele democratiza a informação. Qualquer pessoa com um endereço de e-mail pode acessar qualquer tipo de dado, ter acesso a qualquer tipo de informação. Ele diminui custos e ele incrementa o seu ROI justamente por isso também. Porém, um fato importante e muito relevante que nós devemos considerar é que a entrega do e-mail ela não é garantida. Qual que é o nosso objetivo, então? Qual que é o conceito por trás de tudo isso? Realizar da melhor forma possível a entrega dos e-mails junto aos provedores para que cheguem até a caixa de entrada dos usuários. E para que isso aconteça, é necessário estar em acordo com as normas e procedimentos estabelecidas pelos provedores, possuir conhecimentos técnicos e operacionais específicos para esta finalidade, monitorar todos os KPIs de retorno, abertura, cliques, CTR, CTOR, enfim, monitorar também todo e qualquer tipo de log de servidor. Então, se você tem uma solução própria ou se você utiliza alguma plataforma de e-mail marketing, em algum momento isso pode ser necessário. A análise dessas informações para você entender um pouco mais, entender um pouco melhor tudo o que está acontecendo com o seu programa. Gerenciar dia a dia da operação. Então, é necessário haver um foco, haver alguma pessoa dedicada a esta finalidade, porque o e-mail marketing é necessário sim acompanhar de perto e promover sempre as melhores práticas, né, e alcançar todos os resultados. E quando um e-mail é enviado, né, o que acontece? Como que o usuário imagina que ele funciona? O usuário, ele envia e chega diretamente a quem tem que chegar. Mas o seu chefe, alguém acima de você, não imagina isso. Ele entende que funciona um pouco diferente, mas talvez não saiba exatamente como que ele funciona. E como que ele realmente funciona. Quais são todas as etapas necessárias que um e-mail marketing precisa passar para que ele tenha o sucesso, não só de entrega, mas também de entregabilidade, para que ele saia do seu servidor e chegue até a caixa de entrada do destinatário final. E o que então significa entrega e entregabilidade? Entrega
são e-mails que chegam ao provedor do destinatário com sucesso. Por exemplo, você preparou a sua campanha de e-mail, você enviou sua campanha de e-mail, ela saiu do seu servidor e chegou até o servidor do destinatário. Por exemplo, até o Hotmail, até o Gmail, Yahoo. Porém, até aí, a mensagem não chegou na caixa de entrada do destinatário. A etapa de início e entrega foi completada com sucesso. E o que é a entregabilidade? Trata-se dos e-mails que chegam à caixa de entrada do destinatário. E isso determina o sucesso ou o fracasso das suas campanhas. Aqui eu trouxe um exemplo de uma situação onde a pessoa enviou 100 mil e-mails, 99% foram recebidas pelo provedor, ou seja, chegaram até o servidor do destinatário, como é o caso da entrega. Porém, somente 1% dessas mensagens de fato chegaram à caixa dos destinatários. Somente 1% visualizou a sua mensagem de e-mail marketing. E o que acontece se o seu e-mail não chegar na caixa de entrada? O cliente perde configurações de compra, confirmações de compra, perde, por exemplo, envios de senhas, enfim, qualquer coisa que precisa de fato chegar ao usuário não chega. E para onde vai todo esse e-mail então que não chega? Caixas de spam podem ser bloqueados pelo próprio provedor e isso também impede que a mensagem nem passe pela porta de entrada do provedor. E quão grande é esse problema, né? São todas essas perguntas que são necessárias a gente responder, entender e responder, para que a gente possa sempre buscar os melhores resultados possíveis nas nossas campanhas. Em média, 20% dos e-mails nunca chegam à caixa de quem tem que chegar. Ficam parados ou no gateway, né, que é a entrada da mensagem junto ao servidor do destinatário, ou são entregues na caixa de spam. Então, falando de reputação, o que é reputação? Refere-se a um conjunto de métricas diretamente relacionadas às suas práticas de envio de e-mail. Remetentes com boa reputação são entregues. Remetentes com baixa reputação são bloqueados. A reputação do remetente é determinada por uma ampla variedade de fatores, incluindo conteúdo e código corretamente formatados, engajamento do usuário, reclamação de spam, spam traps, volume consistente, taxas de erros baixas, blacklists e reputação de domínio e IP. A gente vai discutir a respeito de cada um desses tópicos, a gente compreender um pouco melhor cada uma dessas informações extremamente relevantes em qualquer programa de e-mail. Alguns assuntos podem ser um pouco mais técnicos, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível para que todos possam compreender. Conteúdo e código formatados corretamente. O que isso significa, né? O conteúdo não significa apenas as palavras em seus e-mails. Trata-se também de imagens, de links, textos de pré-cabeçalho, linhas de assunto e e-mail remetente. Certifique-se de que o seu e-mail está formatado corretamente, pois e-mails mal codificados ficam presos em filtros ou não são processados corretamente. Então, de repente, podem chegar desconfigurados, totalmente diferentes da forma como você pensou, desenvolveu este e-mail marketing. E engajamento de usuário, extremamente relevante nos dias de hoje. Os provedores estão olhando muito mais para o engajamento do usuário. Então, diferentes maneiras de monitorar os destinatários que se envolvem com as suas mensagens. Aberturas, cliques, opt-out, reclamação por spam. Então, enviar e-mail para os engajados, você provavelmente terá a boa colocação e capacidade de entrega sustentada na caixa de entrada. Então, hoje, como eu disse, né, relevante
é muito relevante o engajamento dos seus usuários. Algumas dicas, então, para cada um dos tópicos que a gente for conversar aqui, a respeito do que, desses dois primeiros pontos. A reputação do remetente inclui também, principalmente, IP e domínio. Então, aqui algumas dicas de site que a gente consegue utilizar para monitorar a reputação dos nossos IPs, a reputação dos nossos domínios. E para saber como os provedores veem e analisam as suas mensagens, também duas sugestões de sites onde a gente consegue enviar testes e verificar como que as campanhas estão performando, qual é a pontuação de spam que provavelmente os provedores podem encontrar nas suas mensagens. Ainda sobre reputação, sobre reclamação de spam, é quando os seus assinantes reclamam ou marcam suas mensagens como lixo eletrônico ou spam. Então, ao invés de se descadastrarem das suas mensagens, ao invés de excluírem, eles marcam você como spam. E essa é a pior coisa que pode acontecer. É melhor que o seu usuário ele saia da sua base, mas não te reporte como um enviador de spam. Porque os ISPs, eles têm pouca ou nenhuma paciência com remetentes com altas taxas de reclamações. Mesmo com um pequeno aumento de reclamações, pode fazer com que o seu e-mail ele seja bloqueado. E manter a sua taxa de reclamação baixa é extremamente importante. Alguns provedores nós têm a informação média de que 1% é o número ideal para que a sua taxa de reclamação de spam ela se mantenha abaixo disso. Também existem os spam traps. Os spam traps, o que são? São endereços de e-mail que nunca devem receber e-mails porque eles são antigos ou porque o endereço de e-mail nunca se inscreveu para receber algum programa de e-mail. Então, o primeiro, ele é chamado de Spam Trap Recycle. O segundo é chamado de Pristine ou Honeypot. Qual que é a diferença dos dois? O Recycle é justamente um e-mail antigo que está sem utilização por pelo menos 6 meses ou mais. Então, o provedor, ao invés de excluir este e-mail, ele continua com esse e-mail ativo para ele, porém, ele sabe que quem fica enviando para esse e-mail, ele sabe que tem tendência de ser um spammer. Por quê? Porque esse e-mail não está abrindo sua mensagem, esse usuário não está clicando nos seus e-mails, não está fazendo nada. Então, ele deduz que você não faz um processo de higienização na sua base que é necessário. Por exemplo, fazer uma linha de corte com pessoas que não abrem ou que não clicam há mais de 6 meses. É uma ideia de higienização de base que pode acontecer. O Pristine, são e-mails criados pelos provedores, porém eles não são divulgados ou cadastrados em nenhum programa de e-mail. E se de repente esses e-mails começam a receber mensagens, os provedores sabem que de alguma forma esses e-mails foram captados por robô, provavelmente, e eles sabem que bem provavelmente quem fez isso e está fazendo esse tipo de envio trata-se de um spam. Então, ter qualquer um dos dois tipos de spam trap em sua base indica que você não está mantendo sua base limpa, conforme eu mencionei. Algumas dicas aqui para essa sessão. Então, para melhorar as suas taxas de reclamação de spam, utilize uma central de preferência. O seu usuário, ao se cadastrar no seu programa de e-mail, ofereça a ele qual a frequência, qual o horário, qual o conteúdo que ele deseja receber e seja fiel a essa central de preferências. Isso pode ser muito relevante para o sucesso das suas campanhas. Com isso, você vai conhecer a sua base, você vai ser relevante, porque você vai enviar aquilo que o usuário quer e quando ele quer. E também uma outra dica bem importante é o link do opt-out ser mais visível. Geralmente usa-se o link do opt-out no rodapé dos e-mails, porém a recomendação é que esse link de opt-out seja no topo das mensagens. Obviamente não escancarado, mas ele esteja no topo da mensagem para que o cliente, o destinatário, ele prefira sair da sua base do que reclamar e reportar você como um spammer. A respeito dos spam traps, como que pode-se evitar isso? Com um processo de opt-in ou double opt-in,
Então, o usuário se cadastrou em sua base, você, obviamente, em seguida já manda um e-mail de confirmação para que essa pessoa clique e você saiba que existe uma pessoa por trás daquele endereço de e-mail optando por receber de fato as mensagens. Remova os e-mails sem engajamento, como eu mencionei. Então, é importantíssimo você ter um processo de higienização de base de tempos em tempos. Utilize um serviço de higienização, isso também é super recomendado. Se você tem uma base que você sabe que ela é um pouco antiga, que você acredita que possam haver grandes problemas com ela, por isso você está tentando melhorar os seus resultados e não consegue, um processo de higienização como uma ferramenta de higienização é extremamente relevante e você pode alcançar bons resultados com isso. E, obviamente, não comprar, tampouco alugar qualquer tipo de base de e-mail que não te pertence. Sobre volume consistente. Quanto e-mail você envia? Isso é super importante também. Remetentes com alto volume são sempre uma bandeira vermelha, especialmente quando os volumes são inconsistentes. Você envia aproximadamente o mesmo número de e-mails por dia, por semana, por mês, ou a sua programação de envio está espalhada, desorganizada durante esse período. Então, volumes consistentes, com base nas preferências do usuário, são uma consideração importante para os provedores. Então, você precisa saber quanto que eu envio de e-mail por dia. Não é enviar para toda a sua base todos os dias, porque nem todo mundo quer receber tudo que você envia. Então, novamente aqui, a questão da central de preferências é super importante, porque você vai ter a informação de que dia e de que horário os seus usuários querem receber os seus e-mails. Com isso, você consegue ter diariamente uma frequência, ter um volume adequado para que você tenha uma boa reputação nesse sentido também. Taxas de erros baixas. Uma boa reputação também implica em uma pequena porcentagem de erros em seus e-mails, sejam eles hard bounce, e-mails que não existem de fato, ou soft bounces, erros temporários, como por exemplo, caixa postal cheia, o servidor por algum motivo naquele momento está fora de serviço, então você não conseguiu a entrega da mensagem. Então, se muitos dos seus e-mails estão voltando, isso significa que os seus assinantes não estão engajados e você não está se mantendo atualizado com eles. Manter a sua taxa de reputação baixa e implementar procedimentos de remoção imediatos de hard bounce e soft bounce é essencial. Quem trabalha com plataformas de terceiros, hoje a grande maioria das grandes plataformas utilizam isso, Qualquer tipo de e-mail que não existe, ele já automaticamente inativa na sua base ou às vezes até exclui, para que você não fique constantemente impactando esse contato e isso prejudica a sua reputação. Já o soft bounce pode ser tratado de uma forma um pouco diferente. Então, no primeiro envio que você fez, ele não recebeu porque a caixa estava cheia, mas depois de um período você enviou, ele recebeu, porque o usuário limpou sua caixa, ele está recebendo os envios normalmente a partir daquele momento. Então, outras dicas para esse ponto: volumetria constante pode ser alcançada com, novamente, entender informações da central de referência do usuário, de preferências do usuário, não enviar para toda a sua base sempre, então sempre obedecer as regras dos seus usuários quanto a recebimento do e-mail e não fazer envios para terceiros. De repente, você locar a sua base para enviar a peça de uma outra empresa para a sua base de contatos. Isso é extremamente prejudicial. Então, como diminuir as taxas de erros da sua base de e-mails? Novamente também com opt-in e double opt-in, remover e-mails sem engajamento, utilizar uma ferramenta de higienização e não comprar e alugar base de dados. Então, ainda sobre reputação, um pouco sobre blacklist. Muitos provedores monitoram listas negras para ajudá-los a determinar quais remetentes bloquear ou filtrar. A maioria das listas negras listará o seu IP ou enviar domínio se destacarem um grande número de acessos de spam trap e reclamações de spam
ou ambos. Então você pode evitar listas negras enviando conteúdo relevante para os seus destinatários e recentemente se inscreveram com o seu programa de e-mail marketing. Então, novamente aqui, a importância de ser relevante, de falar com o seu cliente quando ele deseja e enviar o que ele deseja. Se você sair enviando e-mail para todo mundo, tudo que você quer divulgar, as pessoas podem, começar a reportar você como spam, e a sequência desse tipo de ação vai fazer com que o seu IP, o seu domínio, em algum momento possa ser listado em alguma blacklist. Reputação de domínio e de IP. Então, o seu IP e o seu domínio são os principais pilares de uma boa reputação. São mensagens enviadas do seu IP ou domínio geram uma resposta negativa de destinatários, não importa quais endereços IP ou domínios as mensagens cheguem, elas podem ser filtradas. Então, não importa se você está tentando fazer as coisas da melhor forma possível, mas você não está analisando, você não está acompanhando a reputação de IP e de domínio, somente enviando. Então pode ser que o seu IP esteja blacklistado, o seu domínio também, a reputação esteja muito baixa e você não entendendo por que os seus resultados estão tão ruins. Então, 2 dicas para essa sessão. Nem todas as blacklists são iguais. Então, algumas têm muito mais relevância do que outras. Estar listado pode não prejudicar justamente por isso. Então, se de repente o seu IP cair em uma blacklist que se chama Spam House, com certeza ali você não entrega nada em lugar nenhum e corre-se o risco, inclusive, do seu e-mail corporativo deixar de funcionar porque o seu e-mail usado no programa de e-mail está listado. Uma ferramenta que é possível utilizar para monitorar blacklists, seja de IP ou de domínio, é o mxdobox.com. E domínios primos são gatilhos para provedores e podem impactar em sua entrega. Por exemplo, empresa.com.br, empresa-mail, empresa-vendas. Esse ponto é extremamente relevante porque qual é a recomendação? A recomendação é que para o seu programa de e-mails você tenha um domínio específico ou um subdomínio específico para essa finalidade, diferentemente do e-mail, do endereço do seu site, diferentemente do serviço de e-mail que você usa no seu e-mail corporativo, para que essas coisas não se misturem. Caso você tenha problema de um lado, ele não afete o outro lado. Então isso é extremamente relevante. A boa prática diz que o ideal é que exista um novo endereço de domínio para que o programa de e-mail aconteça. Porém, trabalhar com subdomínio, em muitos casos, também já resolve essa situação. Um pouquinho, então, sobre infraestrutura e autenticação. Então, a base do sucesso para a entrega dos seus e-mails é infraestrutura e autenticação. Então, entende-se por infraestrutura tudo o que acontece nos bastidores e geralmente se refere a endereços de IPs, domínios, servidores, usados para envios do e-mail, enquanto as autenticações se referem às técnicas de validação usadas para mostrar que o e-mail vem de você, que o e-mail que vem de você é de fato seu. Então, considere usar um endereço de IP dedicado, o IP compartilhado ali não é recomendado, independente, só se o seu volume for extremamente baixo, mas acima de 25, 50 mil, já é recomendado a utilização de IPs dedicados e também um IP para cada finalidade de envio que você tenha. Por exemplo, os seus envios de marketing acontecem pelo IP número 1, os seus envios transacionais para reenvio de senha, confirmação de compra aconteçam pelo IP número 2 e para cada um desses tipos de envios também se utilizem domínios distintos para que tudo aconteça de forma separada e nada impacte negativamente um ou outro lado. Então, o seu domínio tem uma boa reputação, tão importante quanto a reputação do seu IP. Então, faça um correto aquecimento do seu IP, do seu domínio. Caso você esteja
em algum processo de início de envio de e-mail marketing com uma ferramenta nova, ou ainda vai contratar uma ferramenta para iniciar o seu processo de envio, é importantíssimo começar um aquecimento de IP de forma correta. Esteja no controle do seu tráfego / reputação. Então aqui é importantíssimo você monitorar, novamente usando até o ponto de cima, você acompanhar o crescimento do seu volume de e-mail e constantemente monitorar a reputação de IP e de domínio também. Então, parar de envios de grandes volumes. Também não é recomendado sempre você ficar enviando uma grande quantidade de e-mails, sendo que você também não tem um bom resultado com esse grande volume de e-mails que você manda. Então, separar o tráfego novamente aqui, né? Então, tudo que é marketing sai por um IP, por um domínio, tudo que é transacional sai por um IP e por um domínio, e assim sucessivamente. Às vezes isso não é possível, mas tentar uma combinação daquilo que é parecido é o ideal, ao invés de jogar todo o seu tipo de tráfego no mesmo IP, no mesmo domínio, porque isso pode ser ruim para suas performances. Por exemplo, os envios transacionais, como falamos, envios de marketing. Então, utilizar marcas distintas também. Então, se você, a sua companhia tem marca 1, marca 2, marca 3, seja para produtos ou serviços que vocês utilizem, o ideal é que cada uma dessas situações tenha a sua própria identidade, a sua própria IP para fazer os envios do e-mail. Então, importantíssimo também seguir com testes de segmentações, né? Você pode fazer a segmentação utilizando todo e qualquer tipo de informação que você tenha na sua base. Isso é extremamente importante para que você seja assertivo. De repente, um nível de engajamento. Então, eu quero impactar por alguma promoção que eu vou fazer, algum produto, algum serviço novo, os clientes que mais engajam comigo. Então, quem abriu ou quem clicou nos meus e-mails nos últimos 30 dias, 60 dias no máximo, fazer um engajamento por uma segmentação por data de última compra, para de repente fazer um envio de uma oferta, de uma promoção nova para esse cliente, utilizar campos como idade, sexo, enfim, qualquer tipo de informação que você tenha na sua base de dados, você utilizar para fazer segmentações e ser assertivo, ser direto ao ponto, né? E também personalizar as mensagens que você envia utilizando essas segmentações. Os provedores também analisam todo esse tipo de informação. Então, proteja a sua identidade e torne o seu programa de e-mail mais seguros. Uma autenticação de e-mail tem um histórico comprovado, mas uma porcentagem surpreendente de empresas ainda não implementou as autenticações necessárias para o seu programa de e-mail marketing. Então, fortes métricas de reputação combinados com autenticação devidamente implementadas podem melhorar significativamente as suas chances de chegar à caixa de entrada. Então, a gente está falando aqui de SPF, Standard Policy Framework. Então, o que é o SPF? É um registro que identifica quais endereços IP têm permissão para enviar e-mail usando o seu domínio. Então, no seu DNS, o DNS do domínio que você vai utilizar naquele programa de e-mail, você faz esta configuração para que os provedores, ao receberem a sua mensagem, tenham a informação de que aquele IP, que provavelmente não é seu, é do seu provedor de e-mail, tenha permissão para fazer envios utilizando o seu domínio de e-mail marketing. Também super importante, o DKIM. Então, o DKIM é uma assinatura que certifica que a mensagem do início ao fim não sofreu nenhum tipo de alteração, ou seja, não houve nenhum tipo de violação no conteúdo da mensagem. Ele garante a integridade da mensagem de ponta a ponta. E também o DMARC, super importante. O objetivo do DMARC é informar aos provedores que você deseja que eles façam o que eles façam com os e-mails que não passarem na validação de SPF DKIM, se eles vão permitir, filtrar ou rejeitar. Esta configuração é super importante para que o seu domínio não seja mal utilizado ou seja utilizado por terceiros de uma forma
criminosa, né, de uma forma equivocada. De repente tem alguém tentando burlar o uso do seu sistema, do seu domínio, querendo queimar o seu domínio, fazendo alguma coisa nesse sentido. A configuração de DMARC previne esse tipo de situação. Então aqui algumas informações de mercado. Tenho como fonte a Validity. Aqui a gente traz informações de taxa de spam por segmento. E aqui a gente tem uma média de ano contra ano, né? Então, 2017, 14%, 2018, 9%. Isso indica que, de uma forma geral, as empresas estão trabalhando melhor o e-mail marketing, estão utilizando melhor esta ferramenta, esse meio de comunicação, e fazendo da forma correta, né? O que é o mais importante também. Informação também a respeito de taxa de entrada. Então, também novamente ano contra ano, 17 contra 18, de 22 para 24, ou seja, um aumento na taxa de entrada das mensagens, o que também aponta um melhor trabalho, uma melhor inteligência, um melhor serviço na utilização do e-mail marketing. Então, para a gente concluir, eu trouxe um resumo com tudo aquilo que é necessário para que o seu programa seja bem sucedido do início ao fim, na base, né? Seja na parte conceitual ou na parte tecnológica. Então, garanta as suas autenticações em primeiro lugar, escolha um domínio, faça todas as autenticações necessárias, prefira o uso de IP dedicado. Então, novamente, separe o seu tráfego por IP. Se você faz envios de newsletter, de transacional, separe esses envios por tipo de IP, por domínio também. Conheça o seu público, extremamente relevante, como a gente falou algumas vezes aqui, conhecer o seu público por meio, por exemplo, de uma central de preferências ou qualquer outra ferramenta ou dados que vocês tenham aí no negócio de vocês. Monitore a sua reputação. Isso é um trabalho diário, é um trabalho constante que precisa ser feito porque é muito volátil a performance do e-mail marketing. Saiba seu score de remetente. Então, existem ferramentas como a gente mostrou anteriormente, onde você consegue acompanhar o score do seu IP, o score do seu domínio, a sua reputação, como que está. Facilite o opt-out e cancele as reclamações de spam. Então, novamente, apontar no topo da sua mensagem, no topo do seu e-mail, o link de opt-out para que o usuário ele saia ao invés de reclamar que a sua mensagem é um spam. E para aqueles que reclamam que é um spam, fazer o cancelamento dessas pessoas imediatamente, desativar esses e-mails de forma automática e rapidamente. As grandes plataformas hoje também, de uma forma geral, já trabalham esse processo de forma automática. Então, isso tudo já acontece de forma automática. Mas para aqueles que utilizam servidores próprios, serviço próprio, é um ponto a ser considerado. Acompanhamento de blacklists também. Existem serviços onde é possível configurar algum tipo de acompanhamento diário, alguns alertas, para que você monitore os seus IPs e também os seus domínios. E estude sobre as leis. Hoje no Brasil nós temos a LGPD, que fala a respeito de proteção de dados, e o e-mail marketing com certeza está incluso nesse tipo de estudo, nesse tipo de lei. Então é importantíssimo estar de acordo com a lei que vigora na nossa região. Bom, qualquer dúvida, por gentileza, aqui estão os meus contatos. Muito obrigado pela oportunidade, por estarem comigo nesta apresentação. Sintam-se à vontade a me chamar por e-mail. Tem aqui também o meu contato de LinkedIn, para que possamos conversar, qualquer que seja a sua necessidade, qualquer que seja a sua dúvida, a sua dificuldade. Por gentileza, podem entrar em contato comigo. Muito obrigado, agradeço a todos e até a próxima.